No clube, nosso primeiro assunto é o Botafogo. O Glorioso completou um mês sem treinador. Já buscou vários nomes e agora a informação apurada pela nossa Roberta Barroso, junto com o Luciano Borges, é que o Tite é o nome da vez. Está conversando com o Botafogo e, de acordo com a nossa reportagem que está lá no espn.com.br, a ideia que foi apresentada agradou o Tite sobre comandar o Botafogo para a temporada 2025. O Donan falou disso aqui, que daqui a pouco é carnaval. Mais um mês para o carnaval, não dá para esperar muito. Apesar da calma que o Textor pregou, né, Donan? A gente sabe que existe uma questão de pré-temporada, de janela, tudo isso precisa ser olhado. O Botafogo hoje tem um banco com muitos meninos depois da barca que foi embora. É um outro Botafogo. Então, quem chegar vai precisar de tempo para trabalhar, para não ter aquela cobrança de repente, já com a bola rolando, com campeonatos importantes andando. Te agrada, Adenor? Olha, primeiro assim, não é porque deu certo no ano passado e o Arthur Jorge chegou para salvar o Botafogo, porque, para quem não se lembra, o Botafogo estava quase eliminado da Libertadores. Sim. E aí o Arthur Jorge chega e ele consegue organizar uma equipe com um elenco superior ao que a gente está vendo agora. A estreia dele foi em Guayaquil. Não foi em Guayaquil, foi em Quito. Foi em Quito contra a LDU. Foi em Quito contra a LDU. E ele botou um 4-2-4. Ele já botou o esquema que deu certo ali. Ele já começou a plantar semente ali, já tinha convicção nisso. Mas tinha um elenco melhor também. Isso é importante falar. Agora, não é porque na última temporada, quando você estava com a corda no pescoço, você foi solucionar a questão do técnico já com a temporada em andamento, que tem que ter toda essa tranquilidade. O que a gente viu no Mangueirão no fim de semana foi um baile do Flamengo. Naturalmente, o Flamengo muito mais preparado taticamente, fisicamente, tecnicamente. Então, assim, eu acho que já passou do limite e o planejamento do Botafogo está atrasado, sim. Eu sei que o Textor, ele tenta pregar um pouco mais de cautela, só que o Textor também estava muito preocupado com a situação dele lá na França, no Lyon. E agora tem que resolver a situação do atual campeão da Libertadores, do atual campeão do Brasileiro. Dito isso, eu acho o Tite um cara com muita história, vitorioso, um técnico competente, só que eu fiquei muito mal impressionado com a última passagem dele pelo Flamengo. Acho que ele não conseguiu fazer o time jogar, ele errou no planejamento, principalmente no planejamento de início de temporada, muito por conta do que ele alinhou junto com a diretoria, o time perdeu gás e ele não conseguiu fazer o melhor de um elenco que é muito poderoso. E o Felipe Luiz melhorou a equipe, assim, já no ano passado, né? Então, foi campeão da Copa do Brasil, passou a ser um time muito mais agressivo, passou a ser um time muito mais intenso, muito mais focado, campeão de Copa do Brasil, campeão de Supercopa. Por conta disso, eu acho que esse perfil não se encaixa com o que o Botafogo tem feito nos últimos anos. Porque tem um estilo de jogo, o Botafogo, que é um estilo vertical, DNA ofensivo, protagonista. E eu acho que o Tite está se tornando, apesar de já ter feito equipes ofensivas no passado, um técnico, às vezes, muito pragmático. Então, eu acho que, assim, essa escolha é muito mais por não ter outras opções tão confiáveis no mercado no momento. O mercado está complicado. O Leonardo Jardim poderia ser uma opção, o técnico que gosta muito de técnicos portugueses, está indo para o Cruzeiro, a gente vai comentar sobre isso aqui no programa. Chega sábado, vamos falar já já. E eu vou te falar, Dani, eu não sei o que você acha, o Pascoalzinho, eu acho que ele vai chegar com uma resistência da torcida. A torcida do Botafogo, ela não vai gostar do nome do Tite. Porque a última impressão foi de um trabalho ruim no Flamengo. Sim. O trabalho do Tite não foi bom no Flamengo. E eu acho que o estilo de jogo dele não se encaixa com o que o Botafogo prega, com o que o Botafogo deseja para essa temporada. E tem um elenco bem inferior do ano passado e não tem mais Luiz Henrique nem Almada, né? Eram dois jogadores importantes demais para esse time titular. É engraçado, né? Você abre rede social, Enzinho, rede social é uma tristeza. A torcida do Flamengo está apoiando a contratação do Tite no Botafogo, sim. O que não é um bom sinal, né? A gente sabe que ele saiu com muita resistência ali. A provocação é válida, mas o que me preocupa, Tetra, não é nem isso. O que me preocupa é que, assim, olha a fila, olha a lista. André Jardine, Vasco Matos, Rafa Benítez, Tata Martino. Não é o primeiro, não é o segundo, é o quinto nome que é ventilado, quinto para sexto, a gente está falando aqui de alguns, mas com um perfil muito diferente do que jogou no ano passado, como diz o Donan, e eu não sei se o retrospecto de trabalhos do Tite recente é credencial para assumir um clube que está buscando a manutenção dos campeonatos. Assim,
O grande problema é esse que vocês estão levantando. Ninguém discute a competência e o bom profissional que o Tite é. Mas o último trabalho no Flamengo, principalmente, né? Na seleção brasileira eu não considero fracasso. Né? Ele faz bons trabalhos na seleção brasileira, mas é Copa do Mundo. Um lance num jogo que um atleta toma uma decisão e você toma um gol no final de uma prorrogação e não recupera mais. Enfim, eu não considero o trabalho do Tite ruim, ele não conquistou a Copa do Mundo. Mas a nossa seleção não era a melhor da Copa do Mundo. Não era a melhor, a favorita. E ele faz bons trabalhos em eliminatório, não passamos sustos para classificar para a Copa do Mundo. Ele revela jogadores dentro da seleção brasileira e muitos estão aí. Né? Ele que começou esse trabalho. Agora, no Flamengo, está mais ou menos uma proporção menor, mas o que aconteceu no Flamengo nem foi contratado, nem sabe se vai dar certo, mas você já vê uma rejeição. E no Flamengo foi assim, ele nunca foi unanimidade. Quase ninguém é. Mas assim, o Tite já chegou com aquela pressão enorme do treinador, que para a imprensa ele seria o grande treinador para fazer o Flamengo de novo vencer, como foi com o Jorge Jesus. Venceu com o Rogério Ceni, venceu com o Dorival Júnior, mas jogando bem, sólido. E eu vi muitos comentários, tá? Não foi só alguns, não. Muitos. Agora o Flamengo ficou imbatível. O elenco que tem com o treinador que chegou, porque naquele momento ele ainda era aquele treinador que saiu da seleção brasileira e todos consideravam o Tite o melhor treinador brasileiro. Mas o trabalho não foi bom, a torcida do Flamengo não se identificou com ele não se identificou com a torcida do Flamengo. Teve problemas internos com alguns jogadores, alguns nem estão mais lá. O principal foi com o Gabigol, isso ficou nítido para todos, né? As declarações, depois de tudo que aconteceu, dos lados, de todos os lados, tanto do staff como do jogador. Assim, você pode ser bom treinador, você pode ter um bom elenco, mas se o ambiente não estiver preparado para isso, a coisa não acontece. Ou vocês nunca viram isso no futebol acontecer? Caramba, que elenco, hein? Que time, que ataque dos sonhos, que isso, que dream time. E não ganha, não encaixa, não vai. Então, é claro que para você conquistar, tendo bons jogadores, é muito melhor. Mas se você não tiver um ambiente bom, uma conexão, arquibancada, campo, diretoria, vestiário, detalhes como esses atrapalham um trabalho. Eu quero dizer o seguinte, o Tite nunca teve isso no Flamengo, ele teve também a sua culpa nisso, ele também proporcionou isso com algumas escolhas que ele fez, equivocadas, não foram boas, outras a gente tem que entender por que foram feitas, e aí cabe a cada um analisar. Eu vi que algumas escolhas de não colocar o Gabigol, não começar com o Gabigol, não pelo Carlinhos, mas quando ele colocou o Plata, quando ele testou o Bruno Henrique, porque o Gabigol não estava bem. Isso foi nítido. Tanto é que ele nem está mais no Flamengo. Ele nem continuou no Flamengo. E mesmo quando foi campeão da Copa do Brasil, com o Felipe Luiz, ele não completava um jogo inteiro. Ele não jogou. Ele foi fundamental naqueles 2 gols. Mas desempenho não foi um desempenho maravilhoso, a ponto de não permanecer. Então eu quero dizer o seguinte, o Tite chegar no Botafogo, se chegar já com esse ambiente e com uma cobrança, uma pressão lá em cima, porque o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e do Brasil, do Campeonato Brasileiro, a torcida do Botafogo não está esperando nada menos do que isso. Repetir, ganhar títulos, conquistar. Então qualquer treinador que chega é um peso forte, porque todo mundo vai lembrar do que o Arthur Jorge fez. Só que eu estou com o Donan. O elenco enfraqueceu bastante. Não é o time, o elenco. Então, perdeu tempo o John Textor com o seu staff, com a comissão, diretoria, que a gente elogiou tanto o ano passado, de saber contratar, de saber buscar jogadores que de repente mapeou, ninguém conhecia, mas deu certo. Choveu elogios de merecido. Esse ano está perdendo muito tempo. Tá bom, você não está muito aí, o Campeonato Carioca a gente classifica, ganha ali, ganha aqui.
Mas quando você for ver começar um Brasileirão, uma Libertadores, essa mal preparação e essa demora de escolher um treinador vai pagar um preço ali na frente. Até você contratar jogadores, treinador, encaixar, de novo ter um ambiente, isso leva um tempo, enquanto os outros times já estão acelerando esse processo. Então, eu acho que é o Tite ou qualquer um que vinha. O Botafogo está perdendo muito tempo. Para mim, o fato do Textor já ter dado uma desmerecida, né? O que ele faz é tentar dar uma desmerecida ali no que é a Supercopa, na importância desse título, tem muito a ver com essa demora. Porque ele sabe que se ele já tivesse um treinador, talvez ele tivesse 1 ou 2 nomes mapeados por esse próprio treinador para reforçar esse elenco, para achar um novo modelo de jogo. Agora, em relação ao Tite, Pascoal, eu tenho dúvida se ele vai respeitar o que existe construído no Botafogo. Ok, perdeu 2 jogadores muito importantes, mas ainda existe ali um modelo de jogo que é pregado por essa própria diretoria. Ou se ele vai, de novo, como ele fez no Flamengo, e é inevitável a comparação, colocar nos moldes dele o que existe de mão de obra dentro desse Botafogo. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, qual é o molde que ele vai colocar? É o molde que ele adotava na seleção brasileira, que era um time mais agressivo do que era o Flamengo. E ofensivo. Né? Que era um time ofensivo. Esse modelo interessa para o Botafogo. Esse modelo, por isso que ele apareceu aí, que John Textor gosta da forma que o Tite se adapta. Eu acho que mais do que se adaptar, a capacidade de adaptação do Tite, mais do que se adaptar, ele tem que... O Tite é um cara inteligente. Sim, claro. Muito inteligente. Ele vai olhar e vai falar, esse time aqui tem uma característica de jogo que ela não pode ser... Porque se ele mudar a característica de jogo do Botafogo, ele vai ter que trocar os jogadores. Porque com esses jogadores que o Botafogo tem... Ou ele vai perder o que os jogadores têm de melhor, que foi o que aconteceu no Flamengo. Com esses jogadores, ele não pode tirar os laterais do apoio, ele não vai perder o poder de marcação do meio-campo, existem muitas situações que ele não pode perder do que... O jogo do Botafogo é um jogo físico, isso é permitido no futebol, o jogo físico. O estilo de jogo é um estilo físico, porque é o estilo do treinador passado, muito mais no corpo, a disputa primeiro no corpo, depois na bola, né? Já esse jogo contra o Flamengo, nem isso deu para fazer. O melhor momento do Tite como técnico do Flamengo, quando o time estava bem fisicamente, era justamente um jogo mais físico, de você pressionar, de você botar velocidade. Até naquele momento que o Flamengo estava dilacerado por desfalques, o time foi muito bem. E tudo, né? E nesse ponto de vista, pode encaixar. Agora, o que eu acho que o Tite precisa rever, na minha visão, respeito muito, eu achei ele muito competente. Para mim não mudou. Às vezes o trabalho não encaixa de fato. Não encaixou no Flamengo. Eu acho que a forma até que ele se comunica com a torcida dele, e ele está falando com a torcida do Botafogo, se ele for o técnico do Botafogo, antes era com o Flamengo, precisa ser mais direta. Precisa ser mais direta. Ele também se queimou muito por conta das coletivas, né? A forma como ele estava se comunicando, às vezes muito arrastado. E você tem um fantasma do Arthur Jorge, Pascoal. Um fantasma que o Flamengo sofreu por muito tempo na época do Jorge Jesus. Chegou, ganhou tudo. Agora o próximo técnico do Botafogo vai ter essa pressão extra. Claro. Não é só pelo título, é pela forma que você joga, a forma como você monta a equipe. Eu ainda não cheguei no John Textor, né? Porque não adianta a diretoria dizer para ele, precisa contratar treinador. Os meninos que estão lá, precisa contratar gente para o banco de reservas. Sim. Porque ele dá de ombro. Faz ouvido de mercador, e aí o que acontece? O time não está aí, Perdeu 2 das principais estrelas, perdeu um zagueiro que não pôde jogar, o Bastos, porque ainda está em fase de recuperação, e o Lucas Alter, que jogou pessimamente a partida contra o Flamengo. Já foi, né? Foi pro Vitória. Mas só para a gente esclarecer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele já tinha um pré-contrato assinado com Vitória e apenas cumpriu a cláusula. Eu tô falando tudo isso porque cabe ao dono da SAF, que é o John Textor, analisar tudo isso e enxergar os fatos. Me parece que ele precisa enxergar os acontecimentos. Isso eu vou dizer, você vai dizer, o Tite vai se encaixar no Botafogo? Eu acho que ele tem capacidade para fazer isso. Ele tem inteligência para notar como é que o Botafogo joga e ele se adaptar a essas circunstâncias. Porque aí cabe a ele, o Tite vai ter algumas missões. Escolher
o banco de reserva, os jogadores que poderão entrar durante as partidas. Porque, com todo respeito a todos esses meninos que estão lá no banco de reservas, são todos bons jogadores, né? O Patrick de Paula está em fase de recuperação e eu espero que ele continue. Meu aplauso sempre, porque eu acho que o ser humano tem o direito de se recuperar e o Patrick de Paula está se recuperando. Mas vai precisar contratar pelo menos 8 jogadores. 8? Pelo menos 8. 8 é muito, hein? 8 é muito, Pelo menos 8. Porque vai ter que contratar gente, pelo menos 2 para jogar. Pelo menos 2 para jogar. E mais a composição de banco. Um treinador que dê uma visão de que o time tenha que melhorar. O Botafogo não pode deitar naquilo que conquistou. Não pode pegar aqui os títulos aqui embaixo do braço, aqui a Libertadores, aqui é o Brasileiro, e eu tô bonitão aqui com a Libertadores com o Brasileiro. O discurso da diretoria, eu até participei do Bola da Vez no ano passado com o Alessandro Brito. Sim. Que é um cara muito importante. A pessoa ali, responsável pelo scout do Botafogo, responsável, né? Head scout hoje fazendo parte ali também da diretoria. A ideia do Botafogo era seguir investindo. Ia vender, mas ia comprar. Colocar o Botafogo mesmo nesse patamar de primeira prateleira buscando o título. A cobrança vai ser essa, mas não adianta contratar o Tite, o Klopp, o Guardiola se você não entregar jogador. Trouxe o Arthur. Sim, mas você tem uma diferença do Arthur pro Luiz Henrique. Muito grande, até de característica de jogo. Contratou 2, está contratando o zagueiro do Ceará. David Ricardo. E contratou o Jair dos Santos. Esses meninos juntos, eles poderão jogar 10 anos com a camisa do Botafogo. Né? Um tem 19 e outro tem 18. Então, dá para jogar 10 anos com a camisa do Botafogo. Mas eu acho que precisa de mais. Sim, aí até para o Vilzinho, eu fico pensando, o David Ricardo, ele já se despediu do Ceará na rede social dele, embora o Botafogo não tenha anunciado, então é um novo perfil de contratação, é um novo perfil de banco de reservas. Se eu não estou enganada, Zinho, o Tite não tem histórico de trabalhar com meninos, de pegar meninos da base e inserir no elenco. Então, assim, esse é um outro ponto para se discutir o Tite. Que ele botou e chamava que era o Paulinho de Rodinhas é o Maicon do Corinthians. Mas são exceções, né? Ele não é um cara que, por embora, excelência, pega esses caras e, como o Abel faz, coloca nos times os meninos para jogar bola e faz esses meninos desabrocharem. É um outro tipo de trabalho. E aí, Zinho, eu fico pensando o seguinte, essa derrota para o Flamengo, ela também acaba acelerando esse processo. Porque se você traz um treinador que não tem o perfil de pegar a base e colocar inserida no elenco, você acaba tendo que olhar com mais pressa para isso, por mais que o Textor negue, até para você montar o seu elenco competitivo. Vai ter uma janela antes do Mundial, mas antes disso tem Libertadores, tem Brasileiro, tem um monte de coisa para acontecer. Sim. Realmente o Tite não tem esse histórico, né? Alguns atletas, também a carreira dele é muito longa, né? Então, pelos clubes que ele passou, ele teve que lançar alguns jogadores, né? Inclusive, ele foi meu treinador no Grêmio, ele começando ali, tinha um tal de Ronaldinho Gaúcho lá, que jogava com a gente, né? Lá, que ele colocou. Aí você tá falando do Abel, então até eu botar também o Hendrick, botar também o Estevão, não vou colocar. Não, mas ele bota o Fabinho, então, assim, colocou outros meninos da base, o John. Não, fala, eu tô brincando, porque o bruxo é fora eu não vou entrar no mérito da discussão. Eu sei que, assim, nesse debate, eu vou defender mais o Tite e você vai ser mais contra. Que a gente tem a nossa divergência. Nada, eu tô ponderando agora, fatos. Eu sou a favor do Tite. Assim, então eu vou te enumerar muitos jogadores que jogou com o Tite. Muitos, hein? Não são poucos, não. Só no Grêmio campeão nosso, tinha o Anderson Polga, que chegou a ir para a seleção e ser campeão do mundo. Né? Por aí, só para... Tem vários jogadores, mas isso é oportunidade que acontece nos clubes de futebol. Quando você não tem a peça, quando o clube não contrata, surgem as oportunidades. E o Botafogo, campeão, quem é o garoto revelado no Botafogo? O Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro. O John Tech comprou o time, trouxe jogadores de fora. Então, o poder de investimento, às vezes, infelizmente, dificulta a entrada de um garoto da base. É mais complicado. Apareceu lá o Matheus Nascimento, que a gente achou, esse moleque tem potencial, pode ir. Mas aí tem Tiquinho Soares, aí traz Igor Jesus, aí traz Luiz Henrique, aí traz Almada, aí traz o Savarino. Como é que o garoto vai jogar? Fica complicado.
quando você tem esse investimento de uma SAF, ainda mais de um cara que tem o mercado europeu, que ele tem clubes e pode fazer essa transição, traz ali, ó, o Adrielso foi para lá para fora, ele trouxe de volta para compor aqui o elenco, para jogar, acabou sendo importante, já voltou, já foi embora de novo. Então, no Botafogo, independente de Tite, de qualquer um, vai ser mais complicado lançar os garotos da base. Porque daqui a pouco, a gente está falando aqui que está perdendo tempo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o John Tex vai contratar. Não 8, como o Pascoal falou, mas pelo menos uns 4, 5, 4 vai vir. Porque já veio 2 zagueiros, né? Já veio o Arthur. Eu acho que ele vai ter que reforçar esse poder ofensivo. Vai ter que trazer um meia, mais uns 2 atacantes, mais um atacante para estar ali, porque o Igor Jesus vai chegar a proposta, o Igor Jesus vai ser convocado para a seleção brasileira. Então, ele vai ter que buscar composição de elenco e ele tem a grana para fazer isso, Dani. E aí vai complicar, dar uma chance para uns garotos. Espero que não, espero que apareça. Espero que o treinador que chegue possa olhar ali na base e descobrir, né, um jogador ali que tem esse potencial. Mas no Botafogo de hoje fica mais complicado. Tem um garoto que está sendo utilizado muito por conta disso que o Zinho falou, porque faltam peças. E fez alguns bons jogos, da base, o Rafael Lobato. Esse é bom. É um bom jogador, canhotinho, né, jogando ali pelo lado direito. Pela direita, entra sempre da direita para a esquerda. Aos poucos ele vai ganhando espaço. Eu também acho que o Botafogo vai contratar, não tenho nenhuma dúvida. Até porque a diretoria segue trabalhando para trazer jogadores. Só não fez isso até agora porque não sabe o perfil do treinador. Sim. Tentando o Bitelo. Tinha ali no começo uma lógica, mas agora me parece que o leque já abriu. Sim. Até por uma questão de necessidade. Se traz o Bitelo, entra no perfil do time. Entra. O Bitelo é o meia que corre com a bola. Sim. É o meia do drible, é o meia do insinuante. E a ideia do clube é trazer um jogador para articulação, que faz muita falta, que o Almada era essa peça mais cerebral, né, que organizava ali as subidas ao ataque. Outro jogador de lado para competir com o Arthur. É um desejo do Botafogo, inclusive o Roleiser, né, que está no Benfica, aquele que jogou no Estudiantes, que é bom jogador. O Botafogo tem interesse nesse jogador, está tentando ainda costurar essa negociação. Então aí a gente já pode contar um meia, mais um ponta-direita. É necessário contratar mais um camisa 9. E um zagueiro. Para competir com... Você acha que precisa mais? Precisa. Porque tem Bastos... Tem o Bastos mas está chegando o David Ricardo. Agora tem o Jair, tem 4. O Jair e o David. É que o Pascoal gosta de time com 5 zagueiros. Você quer mais um zagueiro? Eu acho que todo time tem que ter 5 zagueiros, porque o zagueiro toma muito cartão. Mas aí pode ser o garoto da base que a Dani está falando. Machuca muito. Aí eu acho que pode ser. Para trabalhar agora da base. Eu acho que pode ser. Agora, reposição no banco do meio para o meio de campo, do meio para frente. E na parte da frente, a gente sabe que isso vai ser necessário. O Botafogo vai jogar um Super Mundial, ele vai investir. Mas tem outra janela, né? Vai ter uma outra janela pré-Super Mundial. E essa janela tende a ser mais agressiva. O pré-mundial... Vai chegar com o pé na porta na competição. Na minha avaliação, o pré-mundial, a janela um mês antes do Mundial, ela é para reposição de peça. É a necessidade do momento. Mas facilita na Europa, porque a temporada acabou lá, né? Sim. Aí você pode contratar um jogador que, se você tem oportunidade de contratar, tem dinheiro para isso, contrata um jogador específico para aquilo que precisa. Sim. Não é, a janela da necessidade. O Almada chegou, chegou na janela do meio ano. Agora, o que faz? Agora é a janela da montagem do elenco, para esse elenco caminhar até encontrar um padrão. Né? A gente viu o Botafogo jogar. Eu acho que também foi toda errada a planificação do Botafogo para chegar nessa partida contra o Flamengo. Para caminhar precisa de um técnico, né? Tudo passa por isso. O time foi bem desorganizado. Foi um rascunho do que a gente viu no ano passado. Se você pegar essa relação de nomes feita pelo Botafogo, é uma relação desconexa em termos de faixa, de como cada um atua como treinador. Sim. Então, entre eles, né? É isso que eu estou falando. Que agora já está muito mais aberto. Fala, Tetra. Não, assim, vou ser advogado aqui do Leiria, porque, tipo assim, ele é um treinador interino, do Sub-20. Sim. Trabalha a semana o time que vai jogar no Carioca. E ainda tem que também tentar dar um ritmo para os jogadores que voltaram de férias bem depois dos outros. Aí aconteceu o que aconteceu. Pegou um Flamengo, né, num dia maravilhoso, especial, os jogadores com aquela gana mesmo,
de ganhar o título, de conquistar o título. O Flamengo entrou de verdade, querendo. Aí ficou complicado, porque é um time que você viu fisicamente, e aí não está bem fisicamente. A parte técnica erra passe, erra a força que você vai botar na bola para um passe, né? Ser, às vezes, desproporcional. O cara não está com o mesmo ritmo, não chega, não consegue chegar. Então, assim, tudo isso contou para o Botafogo. Mas eu não coloco na conta do treinador, não. Do rapaz, mas não. eu acho que não. Não, aí o eu cara acho tá que lá ninguém. treinando um time... Não é... Aí eu acho que seria até injusto, né, com o Leiria, colocar isso na conta em dele. Eu acho que é uma questão de andamento do processo. A gente falou do processo de atuação, da volta do Botafogo, de não participar com os titulares de sequer minutos de uma partida, para botá-los todos em campo num jogo decisivo. É que foi bem complicada a última temporada, foi muito desgastante, né? Essa questão do calendário, acho que o técnico, de fato, ele está correto. Eu já acho pior do que isso que o Pascoal está falando. Para mim, o pior foi botar no meio de semana contra o Fluminense. E jogou bem o Botafogo contra o Fluminense. Sabe? Jogou, conseguiu a vitória, mas aí mas eu sei, mas aí você reestruturar, um time que está mal fisicamente, um time que está voltando, desgasta todo num clássico que era fundamental ganhar, para depois você jogar no final de semana de novo e com aquela chuva que caiu, piorou ainda. Piorou. Fecha aí, dona. Só rapidinho, que a nossa audiência sempre, né? O grande Bocão, que sabe muito de Botafogo, mandando uma informação aqui que o Botafogo quer mais 4 jogadores pro ataque. Rapaz, então vai chegar nesses 8 A diretoria Pascoal, quer mais 4 jogadores para reforçar o ataque do Botafogo. Se são 4 para ataque, Pascoal mesmo. que é um zagueiro, precisa de um meio. Já chegamos em 6, daqui a pouco bate os 8 aí. Isso aí, a Roberta Texto. Barroso Bota a mão no bolso aí, Texto. subiu uma matéria agora no nosso site, se você tiver interesse também. Parece que o Bitelo tá saindo... e já tá aí, ó. O pessoal tá rápido aqui, ó. O Bitelo tá saindo do radar e já tem um outro nomezinho. Aí você lê aí na matéria da Roberta que amanhã a gente repercute aqui no nosso clube. Agora, o negócio é o seguinte, se o Botafogo esperou, o Cruzeiro falou, nananina, não. Aqui não vai ter esse